em o nome de Jesus, amém. Se você quiser abrir a sua Bíblia, Marcos capítulo 5, dos versículos 26 ao 34, um texto bem conhecido, mas muito importante para a trajetória da fé, para a caminhada da fé, para aqueles que buscam milagres na sua vida. Vamos nos colocar em pé em reverência à palavra do Senhor. Temos aqui no telão a versão Nova Almeida atualizada, que é a versão que eu irei ler. E diz assim, versículo 25 a seguir: estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia se estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. E Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? E os discípulos responderam: Senhor, está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, você foi salva porque teve fé. Vá em paz e fique livre deste mal. Amém? Você pode se assentar. Irmãos, este texto muito conhecido desta mulher hemorrágica, ou a mulher do fluxo de sangue, eu cresci ouvindo pregações a respeito deste texto e assistido muitas pregações a respeito disto, mas a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. E a palavra, ela se manifesta. Por que a Bíblia é diferente de todo qualquer livro? Porque a Bíblia, ela se manifesta para aquele momento, para aquilo que nós estamos necessitando. É por isso que é maravilhoso ler a Bíblia. Hoje de manhã eu estava lendo, comecei a ler de novo, fiquei um tempo preso em Romanos, li várias vezes Romanos, né? Além dos outros livros, porque tem que ler a Bíblia e estudar, né? Então eu vou lendo a Bíblia e alguns livros eu vou estudando. E eu comecei novamente a estudar 1 aos Coríntios. Que coisa maravilhosa. Daí eu fico marcando e pensando: como é que eu nunca li isso aqui? Não estava lá, né? Mas é que não se revelou da maneira que se revelou, né? Como no caso de hoje pela manhã. E a gente fica assim alegre com o Senhor, porque a palavra dele vem se mostrando viva e fiel na nossa vida. E esse texto aqui fala dessa mulher que 12 anos estava sofrendo de uma hemorragia, e só quem passou por hemorragia, só quem passou por esses problemas no sangue que geram fraqueza, geram desânimo, geram cansaço, né? Essa mulher, então, ela estava numa condição terrível. E às vezes eu fico pensando a respeito do orgulho do ser humano, né? Existem tantas pessoas orgulhosas, mas basta chegar uma gripe um pouco mais forte, derruba a gente, que não dá nem para não dá coragem de se mexer na cama. Uma gripe, né? E essas gripes desse ano aí tem, né? Este ano já fui contemplado com umas 4 gripes daquelas assim de ficar de cama, né? Falei: Jesus, todas as gripes que eu não peguei de 2019 para cá, eu peguei esse ano. Mas essa mulher, há 12 anos, ela estava sofrendo. Imagine a condição física desta mulher. Imagine a condição clínica desta mulher. Imagine a condição psicológica desta mulher. Não precisamos imaginar a condição financeira, porque a Bíblia diz que ela já tinha perdido tudo. E é interessante, irmãos, no versículo 25 e 26, está contando a respeito da mulher no seu curso natural da história.
E nós temos a tendência de buscarmos primeiramente o recurso natural. A tendência do ser humano é passar pelo curso natural das coisas. Nós deixamos para buscar o sobrenatural quando parece que já não temos mais forças, quando parece que já não há mais saída e solução. Então o versículo 25 e 26 retrata o curso natural das coisas, que precisa de circunstância favorável. O curso natural das coisas da nossa vida depende das circunstâncias favoráveis. Então a mulher, ela adoeceu. Agora, uma mulher sadia, forte, de repente ela se vê doente. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana e o sangue não para, 15 dias o sangue não para, 20 dias o sangue não para, 1 mês o sangue não para, 3 meses o sangue não para, 6 meses e ela está perdendo sangue. Então aquela mulher, ela saiu de uma condição favorável e foi para uma condição que não era favorável. Os médicos não conseguiram reverter aquela situação. Os medicamentos não fizeram efeito. Os tratamentos que aquela mulher fez não deram resultados positivos. Então este é o curso natural das coisas. O curso natural precisa que as coisas sejam favoráveis. Agora, para esta mulher, veja bem, ela poderia ter tomado o primeiro medicamento e dado certo. Ela poderia ter procurado o segundo médico, não dando certo o primeiro, ela procurou o segundo médico, o médico disse, não, esse remédio está errado. Se você tomar este, e acontece. A gente vai no médico, o médico fala, você tem que tomar o remédio A. Daí você vai no outro médico, o médico fala, não, o remédio A não, esse B aqui que é bom, toma esse aqui que vai fazer efeito. E poderia, quando ela trocou de médico, porque a Bíblia diz que ela passou na mão de vários médicos. O primeiro poderia ter errado o medicamento, o segundo, mas o terceiro, o quarto, poderia ter acertado. O remédio poderia ter reagido de forma positiva, e aquele sangramento parado. Mas o curso natural, se uma coisa não der certo, se uma coisa não for favorável, é como um castelo de areia. Ele desmorona. Ele vai por água abaixo. Então, o curso natural das coisas precisa de circunstâncias favoráveis. E, no caso dessa mulher, nada estava favorável. O curso natural era não ter ficado doente. E as circunstâncias favoráveis era o remédio ter feito efeito, ter conquistado o efeito que ele havia, para o qual havia sido projetado. E assim, muitas vezes, é na nossa vida. Nós podemos pegar esta história e aplicar na nossa história. Nós podemos pegar o sofrimento desta mulher e comparar com o nosso sofrimento. Nós podemos pegar o padecimento desta mulher e comparar com o nosso padecimento. Nós podemos pegar a angústia desta mulher e comparar com a angústia que nós, por vezes, passamos. E nós podemos olhar tantas crises. Nós vivemos em tempos conturbados, e eu gosto sempre de acompanhar médicos, psiquiatras, psicólogos, e a gente vai entendendo o que está acontecendo, acompanhando a política, a economia. Uma das maiores crises na atualidade, conversando com outros pastores, uma das maiores crises na atualidade é crise no casamento. Os casamentos estão em crise. Casamentos de pessoas recém-casadas e casamentos de pessoas que já estão há tempos casadas. E são circunstâncias que podem acontecer, ninguém está imune
Há uma crise no casamento. Ninguém está imune a passar numa crise no lar. Só que muitas vezes nós estamos tentando resolver as nossas crises pelo curso natural da história, pelo curso natural das coisas. Como é que resolve uma crise no casamento? Tem pessoas que buscam psicólogos, tem pessoas que buscam psicanalistas, tem pessoas que buscam conselheiros. Assim começa a tentativa de reverter uma crise no matrimônio, uma crise no casamento. E isso precisa de muita paciência, precisa de muita compreensão, precisa de muito perdão, precisa de muitos ajustes. E resolver uma crise no casamento não é algo rápido, e não é algo fácil, e não é algo barato, mas este é o curso natural. Então começa-se a buscar conselhos, começa-se a tentar entender a origem dos problemas, e se você for num psicólogo, ele vai olhar para o futuro e vai dizer, olha, nós temos que planejar algo desse jeito. Se você for no psicanalista, ele vai olhar para o passado, ele vai olhar e tentar cavucar a sua história para ver o que estava acontecendo, qual foi a origem do problema. Dependendo do conselho que você recebe, eu falo assim, larga a mão disso aí e começa tudo de novo. Vai, siga em frente, faça uma carreira solo. Esse é o curso natural. Segunda coisa que está em crise, das maiores crises dos nossos tempos, é a crise pessoal. É a crise existencial, é a crise psicológica. As pessoas estão entrando em depressão, as pessoas estão entrando em crises de pânico, as pessoas estão enfrentando crises de ansiedade. Este é um dos maiores males, desta geração. As pessoas estão enfrentando, porque este mundo já está terminando 2025. Já está terminando mais uma semana, já está terminando mais um mês. Hoje eu quase fiquei sem internet. Eu pago minha internet dia 20. Eu falei, mas hoje já é dia 25? Já passou 5 dias e eu esqueci. Já estamos no outro 25. E daqui a pouco já é 20 do outro mês, eu tenho que pagar de novo. O tempo está voando. E a gente já não dorme bem como dormia antes. A gente já se preocupa mais do que se preocupava antes. Tem mais contas para pagar do que... Vivemos no mundo consumista. A gente quer uma coisinha melhor, um celular melhor, um computador melhor, um carro melhor. E a gente vai tendo que trabalhar cada vez mais. E de repente está lá a gente com uma crise de ansiedade. Ai, meu Deus. Uma síndrome do pânico. Ou entrando em depressão. E como é que a gente resolve essas circunstâncias? De novo, é psicólogo, é psiquiatra, é psicanalista, é conselheiro, e a gente é médico. E o médico fala, toma esse remédio, toma aquele outro, toma ansiolítico, e toma esse remédio aqui, e a gente vai tentando resolver as coisas pelo curso natural da história. Então é consulta, é exame, é medicamento, é tratamento, e tudo é tão custoso para ser resolvido. Então, crise no casamento, crise psicológica, crise existencial, crises financeiras. Muitas pessoas estão enfrentando crises severas nas suas finanças. E resolver uma crise financeira não é fácil. Reverter um quadro financeiro não é fácil. Seja tentar mudar o quadro profissional, seja tentar resolver a situação no emprego, seja tentando reverter a condição na empresa, se é autônomo, tentando mudar os seus padrões, não é fácil reverter uma crise financeira. Lembre-se que nós estamos falando do curso natural da história.
Hoje em dia, com problema financeiro, as pessoas já correm para a internet, e o que mais tem na internet são os coaches financeiros. Olha, se você fizer isso, se você fizer aquilo, se você fizer aquilo outro, e a pessoa compra um curso aqui, estuda com outro ali, e vai tentando resolver o problema. São as crises no corpo físico, porque tudo acaba no físico. Uma crise no casamento adoece o físico. Uma crise emocional, uma crise psicológica, uma crise sentimental, uma síndrome do pânico, uma crise de ansiedade, uma depressão, o corpo é que vai padecer. Uma crise financeira, o corpo vai adoecer. Tudo acaba parando no corpo, e o que acontece? Novamente, nós tentamos entender as coisas pelo curso natural. Nós não estamos falando contra, por favor, não me entenda errado. Não estamos falando contra o psicólogo, contra o psiquiatra, contra o psicanalista, contra a medicina, contra os remédios, não é nada disso. Este é o curso natural das coisas. E nós precisamos ir ao médico, eu já estou chegando nos 50, já estou começando a fazer os check-ups, dá para ver como é que estão as coisas, né? A gente precisa disso. Mas nós estamos numa noite de milagres, e nós estamos criando aqui o nosso entendimento, nós estamos aqui explanando, nós estamos trazendo luz sobre o tema entre o curso natural da história e o milagre. O curso natural das coisas e o milagre. Então, quando a gente fica doente, passa por problemas, por enfermidades, a gente procura um médico, oftalmologista, cardiologista, o gastroenterologista, né? É o que cuida do osso, né? O que cuida da perna direita. Hoje tem tanta especialidade que tem um que cuida da perna esquerda, um que cuida da perna direita. Tem um que cuida só do pulso, tem um que cuida só do cotovelo, tem um que cuida... Está assim hoje. O pastor Fausto brincava. Vai chegar um tempo, você vai falar assim, estou com um problema aqui no meu nariz, é do lado direito ou do lado esquerdo? Né? Porque eu só sei do lado direito. O pastor Fausto sempre brincava com isso. Tantas especialidades que estão tendo. E o curso natural das coisas, resolvendo pela medicina, segue o curso natural. Primeiro, tem que fazer exame. Se for pelo Sistema Único de Saúde, tem que esperar a vaga, tem que esperar ser chamado. Se tiver um pouco de condição, você paga particular. Se tiver no plano de saúde, precisa esperar a liberação para fazer os exames. Depois tem que retornar ao médico. O médico vai analisar e aí ele vai começar o tratamento, se for preciso. Este é o curso natural das coisas. Tudo que eu estou falando aqui, esta mulher viveu em 2 versículos. Que é o versículo 25 e o versículo 26. Estava ali certa mulher que havia 12 anos. Isso que eu estou falando aqui, essa mulher enfrentou por 12 anos. Porque veja bem, uma mulher hemorrágica, ela não estava com problema só com ela estava enfrentando vários problemas. Se ela fosse casada, ela tinha problema na família. Ela não podia ser uma esposa para o marido. Ela não tinha força para limpar a casa, não tinha força para fazer a comida, não tinha força para cuidar bem do marido, não tinha força para pegar as roupas e ir até o lugar onde se lavava a roupa e voltar. Ela não tinha condição de pegar o seu cântaro e buscar água. Aquela mulher estava limitada. Se ela fosse casada, crise no casamento. Agora, ela tinha gastado todo o dinheiro com o médico. Se fosse casada, aí a coisa estava feia, porque o marido falava, você acabou com o meu dinheiro. Gastou tudo com o médico. Então, essa mulher, se fosse casada, estava com crise no casamento, com crise na família, com crise financeira, e ela estava passando por uma crise existencial. Porque só quem ficou doente, a gente precisa lutar para não perder a memória. Eu sei muito bem porque eu fiquei 4 vezes em cima de uma cama. E uma das vezes eu fiquei 4 meses sem me mexer, deitado em cima de uma cama. Só quem passa para saber o que é essa crise.
E se a cabeça não estiver bem certinha, os poucos parafusos que tem vão embora. Então esta mulher, ela tinha ansiedade, ela tinha todos os problemas. Quando que... A gente não ora assim, meu Deus, quando que eu vou resolver essa questão? Senhor, quando que eu vou me ver livre deste problema, Senhor? Essa mulher, quem sabe, todos os dias ela acordava sem força, fraca, debilitada, e ela falava, quando que eu vou me ver livre desta situação? Mas, por outro lado, tem o versículo 27 e 28. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher foi até Jesus. Chegou por detrás dele, no meio da multidão, e tocou a capa dele, porque ela dizia consigo mesma, dizendo, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Então, se por um lado existe o curso natural das coisas, que precisam de circunstâncias favoráveis para dar certo, agora, por outro lado, existe o milagre. E o milagre é exatamente o oposto. O milagre é tudo que vai além do curso natural das coisas. O milagre não precisa de circunstância favorável. Esta é a grande diferença. As circunstâncias naturais para resolver uma crise no casamento, a esposa tem que querer, o esposo tem que querer resolver, senão não tem jeito. Uma crise existencial, a pessoa precisa ter força o suficiente para vencer aqueles pensamentos negativos, a pessoa precisa ter força para se levantar daquele monturo. O curso natural de uma crise financeira, a pessoa tem que trabalhar, ela tem que se virar, tem que ter novas ideias, novos projetos, e é difícil. Curso natural. O curso natural das coisas para resolver um problema na saúde, precisa descobrir a origem. Agora, o milagre não precisa de circunstância favorável. O milagre não segue o curso natural das coisas, porque para um milagre precisa apenas de um decreto divino. Então não importa, mas o meu marido não quer, a minha esposa não quer. Se Deus entrar no negócio, ponto final. Ponto final na crise, não no casamento, né? A pessoa está com crise, está com depressão. Irmão, só quem passa depressão para saber o que é depressão. Só quem passa pela ansiedade, pela crise da ansiedade, pelas crises de pânico, que sabe o que é isto. É quase que incontrolável os pensamentos negativos, mas basta um decreto divino e aquela pessoa se coloca em pé e aqueles pensamentos vão embora. Pastor, mas estou numa crise financeira terrível. Basta um decreto divino. Basta um decreto divino. Pastor, mas eu estou muito doente, o médico disse isso, o médico disse aquilo. Está certo, o médico sabe o que está falando. Ele tem os exames, ele tem o resultado dos exames, ele estudou para isto, e ele não está falando nada de errado, só que ele está seguindo o curso natural das coisas. Mas se existe um decreto divino, aleluia, não importa a doença, não importa quanto tempo, importa o que Deus decreta. Aquela mulher estava há 12 anos. Vai no médico e não dá em nada. Vai no outro médico e não dá em nada. Toma um remédio, não dá certo. Toma outro remédio, não dá certo. E de repente ela ouve a fama de Jesus. A fama de Jesus não era, ele é um bom médico. A fama de Jesus não era, ele sabe receitar o remédio que vai fazer o efeito certinho para você. A fama de Jesus não era, olha, ele sabe fazer uma massagem, olha, ele sabe preparar umas ervas, ele mistura ali uns chás e dá certo. Não, a fama de Jesus é que ele realizava milagres. A fama, a conversa, chegou até o ouvido daquela mulher e falou assim, tem um tal de Jesus. Quem sabe, eu não sei, quem sabe foi uma amiga que chegou correndo lá e falou, fulana, se anime. O que aconteceu?
eu fiquei sabendo que um tal de Jesus está por aí. O que esse Jesus faz? Olha, é um médico? Não, não é médico. Ele faz exame? Não, não faz exame. Ele sabe receitar remédio? Não, não sabe receitar remédio não. É melhor ainda, a fama dele é que tinha uns leprosos que chegaram lá, todo assim, faltando um pedaço, todo mal cheirosos, e Jesus tocou neles, e eles foram curados instantaneamente. A pele e a carne que estava podre, que estava mal cheirosa, na mesma hora ficou como a pele de uma criança. É verdade, tem mais. Tinha um homem que nasceu cego, nunca tinha enxergado, e Jesus colocou a mão nele, e ele enxergou na hora. Tinha um outro que estava cego, e Jesus orou, e ele estava vendo tudo embaçado ainda, ele falou, eu vejo como se fosse árvores, e Jesus colocou a mão de novo, e ele voltou a enxergar perfeitamente. Tinha um paralítico que há 38 anos estava sofrendo, não sabia o que era andar, e Jesus chegou e falou, toma o teu leito, vai embora. E ele saltou, pegou o leito e foi embora caminhando. Esta era a fama que esta mulher ouviu a respeito de milagres, de sobrenatural, algo que vai além do curso natural das coisas. E é isso que eu tenho orado e pedido, irmãos, para vermos aqui diante dos nossos olhos. Às vezes eu vejo aí, não estou falando nada contra, mas é o meu jeito de pensar. Às vezes eu vejo aí uns pastores orando, e o paralítico levanta da cadeira de roda, mas sai meio assim, indo para Jesus. Se o Senhor quer me usar para fazer o paralítico levantar da cadeira de roda, eu quero que seja igual de Pedro. O camarada está com a perna toda torta, de repente sai andando normalmente. Não precisa de fisioterapia. Eu lembro de Pedro lá na porta chamada Formosa. Aquele homem, a perna dele era toda atrofiada. E quem passou pela mão do médico, quem passou por cirurgia e passou por alguma atrofia, sabe o que é? Eu fiquei 4 meses sem me mexer numa cama, atrofiou tudo, tornozelo, joelho, e deu o que fazer para fazer funcionar de novo. Sofri muito. Para o joelho dobrar um pouquinho aqui, foi o que, meu Deus, foi o custo de muita lágrima. Porque resseca a junta, encolhe nervo, tendão, músculo, dá o que fazer para voltar ao normal. O curso natural era Pedro pegar na mão, Pedro e João pegar na mão daquele homem, e ele dá uma esticadinha na perna, na outra semana outra esticadinha, na outra semana outra esticadinha, nada. Tudo voltou ao normal. Quando Pedro disse, em nome de Jesus, levanta e anda. As juntas voltaram ao normal, os nervos, os tendões, os músculos, as articulações, a força, tudo voltou no estado perfeito. Isto é milagre, não precisa passar pelo curso natural das coisas. Então quem sabe a amiga daquela mulher, não está na Bíblia não, eu estou imaginando, de algum jeito a fama chegou no ouvido daquela mulher. Eu creio que foi alguma amiga, ou que foi o marido, ou que foi o pai, a mãe, o tio, não sei, alguém chegou lá e falou, olha, a fama de Jesus é maravilhosa. Ele até ressuscitou uns mortos aí. Tinha uma menina que estava morta, e ele pegou pela mão, e ela voltou à vida. Então este é o momento que nós estamos esperando para a nossa vida. Muito mais do que esperar o curso natural das coisas, nesta noite fria e chuvosa, nós não saímos da nossa casa, do nosso lar, para virmos aqui, para esperarmos que as coisas aconteçam pelo curso natural das coisas, não. Nós queremos um milagre na nossa vida, um milagre na nossa casa, um milagre no nosso casamento, um milagre na nossa saúde, um milagre nas nossas finanças. Nós não queremos esperar o curso natural das coisas. Mas por que não esperar? Se Deus faz milagre, por que passar pelo curso natural? Se Ele prometeu, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos do poder. E quando vocês forem revestidos do poder, vocês terão autoridade para expulsar demônios e enfermidades, para curar os enfermos.
Aleluia. Milagre é tudo que vai além do curso natural das coisas. Mas é que o pastor não sabe o que eu estou enfrentando. O pastor não sabe o que eu estou passando e nem preciso saber, basta Deus saber. Porque não precisa de circunstância favorável. Não, mas ele falou que não quer. Não, se Deus falar que vai mudar, muda. Mas o advogado disse que já é causa perdida. Se Deus falar que é causa ganha, não sei o que Deus vai fazer, mas vai dar causa ganha. O médico disse que isso não tem mais jeito, não tem mais cura. Todo mundo lembra aqui, o pastor Fausto, toda a vida que ele falava, ele vinha aqui, ele falava que ele foi curado do diabetes. Segundo a medicina, não tem cura. E o mesmo médico que pegou os exames e disse: o senhor está com diabetes, o senhor precisa se cuidar. Foi o mesmo médico que, passado uns 2, 3 meses, ele pegou os exames novamente e falou: senhor, não tem nada. Não, mas eu tinha diabetes. Não, se tinha, tem ainda. Não, mas o senhor está olhando. Não, mas aqui não tem. Então eu fui curado. Não, mas de diabetes não se cura. Não se cura segundo o curso natural das coisas. Mas para o nosso Deus não existem impossíveis. Eu contei domingo ali, no Partênope, um testemunho. A Geiele era pequenininha e gostava de comer milho. Enquanto a gente preparava o almoço dela, a gente colocou o milho, né, aqueles milho de latinha, e colocou no pratinho. Né? Foi comendo, né, Geiele? Até que, de repente, a gente se descuidou e ela colocou o milho no nariz. E a Denise já entrou em desespero, como é que nós vamos tirar? E tentamos e não deu certo. E eu falei assim: Denise, já está apavorado já, né? Falei: meu Deus, não sei se vai para dentro, se afoga, sabe? A gente nem pai de primeira viagem, né? Vamos para o médico, vamos correr para o médico. E peguei a chave do carro, estava saindo. Quando estava subindo ali, quem conhece a casa, né, tem a rampinha até chegar na garagem em cima. E o pastor Fausto saiu ali naquela área da casa e falou: onde que vocês estão indo? Nós estamos indo no médico. A GL colocou um milho no nariz e não sai de jeito nenhum. E nós estamos indo para o médico. Ele falou: não, para aí. Antes de ir para o médico, deixa eu orar. Ali, 2 coisas acontecendo. O pai e a mãe desesperado, buscando o curso natural das coisas. Vamos para o médico. E naquela hora eu lembrei, pastor Rubinho, que uma vez o Danilo pegou aquela tampinha, tirou aquela tampinha de trás, vou fazer propaganda da caneta Bic, né? E colocou no nariz. E não tinha quem tirasse aquilo. Aí eu, o pastor Rubinho e a Liliane, lá para Curitiba, atrás, naquela época, né? Atrás de hospital. E ninguém queria atender, até que achamos um hospital particular e deixamos uma boa grana lá, né? O médico, tivemos que acordar no médico, esperar o médico vir, o médico chegou até... E eu já lembrei de tudo aquilo, e o médico tentou e machucou todo o nariz dele, saiu sangue, ele chorou, e eu falei: Jesus querido, agora já era. Então, o curso natural das coisas. Mas o pastor Fausto disse: não vai sem que antes eu faça uma oração. E ele colocou a mão sobre a cabeça dela e disse: Senhor, que agora saia este grão de milho em nome de Jesus, amém. Quando ele falou amém, ela espirrou e o grão de milho saiu. É o curso natural das coisas e o milagre. Por isso que eu falei lá no começo, a nossa tendência é primeiro buscar as coisas naturais. Alguém chega e fala: mas eu estou com uma dor nas costas. O que a gente fala? Eu tenho um remedinho que é tiro e queda. Alguém chega e diz: olha, estou enfrentando um problema. Olha, eu sei um remédio que é bom para isso. Olha, eu estou passando por isso. Olha, eu conheço um advogado que vai te ajudar. Não que a gente não possa indicar, mas a gente sempre esquece de primeiro buscar o milagre. Eu vou te indicar um médico, mas antes eu quero orar por você. Olha, tem um chá que é bom para isso, mas antes eu quero orar por você. A gente precisa, até mesmo quando vai tomar um remédio. Eu nunca tomo um remédio sem falar: Senhor, tira todos os efeitos colaterais disso aí, que só faço bem. Não quero saber de efeito colateral. A gente precisa sempre buscar o curso sobrenatural. O nosso Deus é o Deus das coisas impossíveis.
O nosso Deus é das coisas grandes, o nosso Deus é aquele que faz coisas extraordinárias. E como nós cantamos essa noite, o nosso Deus realiza o sobrenatural.